parte da Bíblia Sagrada, por gentileza. Abram no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, texto que está inserido no capítulo de número 16. Leremos a partir do versículo 13. Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo por número 16, o versículo 13. Quero externar minha gratidão de mais esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, a pessoa amada do pastor Fernando, a sua bendigna esposa irmã Nancy, que nos franqueou a oportunidade de estar nessa santa tribuna, a todo o corpo ministerial, aos pastores presidentes, vice-presidentes desta igreja. Fico grato e sou honrado a ser o ministrante de um dos dias desses 80 anos que a Assembleia de Deus aqui em Vassoura comemora. Graças a Deus, hoje chegamos aqui aos 80 anos de Vassouras, da Assembleia de Deus, que tem mudado a história deste município. Aleluia. O que muda a história de uma nação, diz a Bíblia, que bem-aventurada é a nação que serve ao Senhor. O que muda a história da vida dos homens não é a presença do governo desta terra, mas com certeza ele é bem importante, mas é a presença do governo divino nos homens da terra. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado é o povo que serve ao Senhor. Você não está aqui para servir homens, irmãos. Você não está proibido de dar glória a Deus. Você está aqui para servir ao Senhor. Amém? Queridos, o texto que eu verbalizei aos irmãos, a tradução que eu uso faz a seguinte expressão: Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser os filhos do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo-lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tome sua assento, por gentileza. Queridos, o texto qual eu verbalizei, os irmãos bem conhecem, sobre a interrogativa de Cristo aos discípulos. Mas o que eu quero frisar aqui é a igreja de Cristo, a igreja que venceu os séculos, a igreja que transpôs as dificuldades, a igreja que passou durante não anos, mas hoje nós estamos falando de centenário, mas a igreja é mais do que centenário. A igreja é milenar. Centenária é a placa denominacional. A igreja foi fundada desde a fundação dos séculos. Antes que houvesse dia, a igreja já existia no âmago de Deus. Essa igreja que vocês estão vendo aqui é só uma parte do desejo divino. O coração de Deus, dentro do seu âmago, do seu interior, Deus formalizou a igreja e idealizou no seu mais profundo desejo e sentimento de amor. Só que a igreja só vem ter existência lá na cruz do Calvário. Quando o seu filho morre na cruz do Calvário, é que a igreja vem nascer. Assim como uma mulher carrega um filho no seu ventre durante 9 meses, e só 9 meses depois ela vem dar à luz, Deus carregou a igreja durante não sei quanto tempo, e só veio trazer a luz na cruz do Calvário quando o seu filho morre. Assim como de dentro de Adão saiu Eva, de dentro de Cristo saiu a igreja. Que a igreja foi arrancada de dentro de Cristo para fora, quando Cristo é vazado com lanças, espinhos e cravos na cruz do Calvário. Só através do sacrifício vicário de Cristo, esta igreja veio ter existência. Esta igreja veio se tornar realidade. O mais profundo desejo divino veio fazer com que essa igreja viesse ser existente. A igreja nasce, e nascendo a igreja, eu imagino que o propulsor desta obra, estando ou sendo morto na cruz do Calvário, óbvio
imaginaria o que aconteceria, via quando Satanás vinha diante do Calvário e dizia: quem vai dar continuidade a esta obra? Quem vai fazer prosperar esta igreja? Quem vai fazer essa igreja dar continuidade? Será que é esse Pedro que o negou? Será que é esse Tiago, esse Filipe que é o ponto, nem chegou perto da crucificação? Será que vai ser esse Judas que o vendera por 30 moedas? Quem vai dar continuidade a esta obra? Mas Satanás não sabia que aqueles que iam dar continuidade a esta igreja eram fracassados sim no primeiro instante em que o Calvário se apresentava para eles. Porque o Calvário, sinônimo de dor, trouxe aos discípulos o desafio de regredir, recuar diante da afronta de Satanás. Mas Cristo já havia dito uma promessa no capítulo 16, versículo 18, dizendo: olha, eu vos darei poder. A igreja não percebeu que este texto que eu verbalizei quando Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, fazendo um trocadilho de palavras no grego, Cristo estava dizendo: tu és fragmentos de pedra, tu és Petrus. O original aqui não é Pedro. No texto original Cristo disse: tu és Petrus, ou seja, pedras pequenas, pedras removíveis. Mas sobre esta revelação que você deu, Pedro, essa revelação que eu sou Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela ou contra ela. Quando a igreja não entende isso, irmãos, o inferno ataca a igreja e a igreja tenta se defender. Só que aqui o que Cristo está dizendo é o contrário. Cristo está verbalizando aqui o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer. Cristo está dizendo: é a igreja que vai atacar o inferno, e o inferno vai tentar trancar as portas, mas não vai poder, porque a Assembleia de Deus, a igreja de Cristo, vai invadir o inferno e arrancar as almas de dentro para fora. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja que vence, a igreja que vence o diabo. Mas uma coisa me chama a atenção: os discípulos recuaram, os discípulos não foram diante. Então Satanás acusa aquilo que ia dar continuidade à igreja, mas ele não sabia de uma verdade: que a igreja que agora nasce na cruz do Calvário, sem beleza e sem formosura, como o próprio texto do profeta Isaías, o profeta messiânico diz: e eis que olhando nós para ele, não víamos beleza, nem grandeza nenhuma, nem formosura para que o desejássemos. Não sabia que a igreja que nasce sem forma, sem beleza, sem formosura, havia recebido uma promessa de Cristo: ei, eu vou vos dar poder para pisar serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Falarão em novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aí essa promessa ainda vem com outra, segundo o relato do evangelista Lucas, que diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando isso acontece, Satanás acha que a igreja vai ficar baseada no Calvário. Só que a igreja que nasce na cruz do Calvário, ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, debaixo de poder, autoridade e grande glória. A igreja não é mais uma igreja sem forma, sem beleza, sem formosura. É uma igreja cheia de autoridade. É uma igreja que tem poder para transpor as dificuldades que vir diante dela. Aí a igreja agora cresce. Pedro se levanta quando recebe o poder extraordinário do Espírito Santo, o poder do Pentecostes, queridos. E essa era um dos pilares da igreja que nasce em Belém do Pará, porque Daniel Berto e por não conhecer tão bem a liturgia do país e nem tampouco a cultura da sua língua, a pregação para render almas era uma, que é os 4 pilares do Pentecoste: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa igreja, Assembleia de Deus aqui, chora, meu irmão. Mas eu tenho que dizer uma coisa: tem que manter esses pilares do Pentecoste. Nós não podemos se esquecer que nós acreditamos nisso, nesse evangelho quádruplo, que é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esses são os pilares do Pentecoste. E eu quero lhe chamar a atenção de uma coisa: a igreja agora
cheia de autoridade, cheia de poder, vê Pedro se levantar, o primeiro a negar a Cristo na crucificação, se levanta e é dotado de uma pregação de conhecimento dos antigos profetas. E sabe o que acontece? Pedro, cheio da autoridade do Espírito, quando acaba de pregar, diz a Bíblia que quase 3.000 novos crentes se rendem ao poder da pregação. Aí Pedro, dias depois, prega novamente e prega um sermão dotado de conhecimento doutrinário e salvífico de Cristo. E por sua vez, o texto diz que quase 4.000 homens se renderam ao Evangelho. A igreja que não tem beleza nem formosura, agora já tem 7.000 novos crentes. Não é uma igreja qualquer, é uma igreja que vai militando, vai avançando, vai adiante. A igreja que vai transpondo dificuldades. Só que aí o judaísmo vendo que está perdendo mercado, o campo começa a se levantar com a igreja, com a perseguição através do Sinédrio, dos romanos. A política agora vai invadir a igreja. Por sua vez, a igreja vai ser perseguida, mas não para de crescer. Diz a história, queridos, que Pedro vê a necessidade de levantar oficiais internos para a igreja, para trabalho interno de tanto que a igreja cresce. Aí diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, a seguinte expressão: escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual constituamos sobre esse importante negócio. Por que Pedro quer escolher desses homens? Porque para fazer a obra de Deus, meu querido, não é qualquer um, não. Para fazer a obra de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. Se não for, não serve. Se não for, não presta. A primeira prerrogativa divina não é ser cheio de conhecimento, é ser cheio do Espírito Santo. Porque o diabo não respeita teu diploma, o diabo não respeita teu anel, o diabo não respeita a tua cadeira acadêmica. Você sabe o que o diabo respeita? Quem é cheio de Deus, acabou. Você é cheio do Espírito Santo, o diabo vai te respeitar. Se não é o respeito, irmão, não adianta. A igreja vai crescendo e se levanta 7 diáconos. Pedro ordena 7 diáconos ao trabalho interno da igreja. Dentre esses 7 diáconos se destaca um. O nome dele é Estevão. Diz a Bíblia que Estevão não é simplesmente um diácono. Ele é um homem dotado de um coração missionário. Ele é um homem dotado de um coração de sacrifício. Estevão sai por cidades, becos, atalhos em Jerusalém, pregando o evangelho com ousadia. Prega com tanta veemência que o Sinédrio manda condenar Estevão por ele refutar o ensinamento do judaísmo. Estevão agora vai ser preso. Sendo preso, diz a história da igreja, que Saulo de Tarso é o que assina a sua condenação. Estevão é levado para fora da cidade e vai ser apedrejado. Quando as pedras começam a cair sobre o corpo de Estevão, antes que o corpo de Estevão caia mortificado na terra, Estevão não olha para baixo, Estevão olha para cima. Tem muita gente na adversidade está olhando para baixo, quando na realidade nossos olhos devem estar voltados para cima. A Bíblia diz assim: quando vos perseguirem, perseguirem, caluniarem e dizerem todo mundo para nós, não vos entristeçais, mas olhai para o alto, porque para lá está a vossa redenção. Aleluia! Meu querido, a igreja não pode recuar, é a igreja que avança, a igreja não pode desfalecer, é a igreja que faz o inimigo cair. E por sua vez, Estevão olha para os céus, e antes de ser morto, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. Estevão é arrebatado. Sabe por quê? Uma coisa chama minha atenção, o que escreveu Paulo aos Colossenses 1:27. Ele diz assim: pois Cristo em vós é a esperança da glória. Nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: Estevão morre, é o primeiro martírio da igreja, mas a igreja não para, a igreja avança, a igreja continua, a igreja vai adiante, e indo adiante, a igreja, queridos, começa a pregar com mais veemência. Aí Pedro e Tiago maior, um dos apóstolos, são presos. Tiago é carregado fora da carruagem para fora, em todas as ruas de Jerusalém, ao ponto, segundo a história da igreja, de seu corpo ser deslacerado. Antes que ele pudesse morrer, o homem vai decapitar Tiago. Por sua vez, Pedro está na prisão, esperando a morte para o outro dia. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro está preso, mas a igreja se reúne na casa de uma irmã para orar ferventemente.
Ei, hoje as pessoas se reúnem para falar mal dos outros, mas naqueles dias se reuniam para orar pelo pastor. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A igreja orava incansavelmente. Solta Pedro. Diz a Bíblia que no anjo desce do castelo inferior de Jerusalém. Pedro acha que isso é um sonho, mas aí as algemas caem de seus braços, os ferrolhos saem de suas pernas como se nada fosse. Pedro sai correndo e o anjo diz assim: alto lá, Pedro, volta para trás, pega a tua sandália, a tua capa e você me segue, porque nem o que é teu vai ficar na mão dos teus inimigos. Pedro, quando olha e vê isso, ele desperta e percebe que não é mais um sonho. Pedro vai saindo com o anjo para fora da cidade, mas diz o texto que quando ele chega nos portões principais da cidade, os portões se abrem automaticamente. Não, você não entendeu. Você não entendeu porque você não está prestando atenção em mim. Ei, eu posso agora dizer como Paulo: olhai para mim agora, porque a porta vai se abrir automaticamente. Você não entendeu ainda. Se a igreja ficasse calada, Pedro ia estar preso. Mas quando a igreja ora, não tem porta que fique fechada. Pedro se abriu automaticamente. Será que tem poder de Deus aí? Tem presença de Deus nessa reunião? Isso aqui não é reunião somente, não. Isso aqui é movimento pentecostal. Isso aqui é culto para crente. Pedro está livre da cadeia nessas épocas em que Filipe é arrebatado pelo deserto para ensinar um determinado eunuco sobre as páginas do profeta Eliné. São nesses tempos que João sai de Jerusalém e vai para a cidade de Roma. Ele funda 7 igrejas na Ásia Menor, o apóstolo do amor. João, por sua vez, está preso pelos romanos já nessa época, porque está refutando os ensinamentos de Roma sobre um Deus chamado Sol. João é preso, eles acorrentam João desde a ponta do pé ao longo da cabeça e dizem: João, se tu negar a tua fé, nós vamos te libertar. João diz: não negarei. Eles colocam João de ponta cabeça sobre o topo de uma árvore, por sua vez vão colocar um tacho de óleo quente debaixo de João, e eles vão mergulhar João dentro do tacho. Quando eles começam a mergulhar João dentro do tacho de óleo quente, achando que só vai sair os ossos, a história da igreja diz que João amava seus algozes com tão tamanho amor de Deus, que quando eles subiram João do tacho, não havia nenhuma queimadura sobre o corpo do apóstolo. Eles ficaram doentes. Você não é um homem comum, você não é um homem qualquer, você só pode ser um Deus. Aí eles vão pegar e vão exilar João na ilha de Patmos, para não exercer influência sobre os demais cristãos, achando que ele, exilando João não ia exercer influência. Mas eles se enganaram. Exilando João, eles estavam cumprindo um propósito divino, porque enquanto João estava junto da igreja, Deus não falava com João. Mas quando João foi exilado na ilha de Patmos, Deus revelou as digníssimas páginas apocalípticas da Bíblia. Você não entendeu? Ei, com todo respeito e reverência, irmão, isso aqui não é a reunião plenária da corte de vereadores do município. Com todo respeito ao nosso vereador e ao nosso prefeito, isso aqui é culto para crente, irmão. Essa igreja está fazendo 80 anos. Se eu fosse você, eu já estava mais do que com a mão levantada. Mas na hora que eu cheguei aqui, os lágrimas já correram no meu rosto. Não é qualquer povo que cumpre essa idade. Ei, deixa eu lhe dizer uma verdade. Quando João vai para a ilha de Patmos, ele é exilado, ele está ali isolado. Tem horas, irmãos, que Deus precisa nos tirar do meio de muita coisa para poder falar conosco. Tem hora que Deus tem que exilar o crente, tem que colocar ele reservado. Meu irmão, às vezes eu me pergunto: Deus, eu queria tanto caminho, eu queria tanto estar lá. E Deus diz assim: não, eu já tinha te andado no deserto. Eu e você, porque eu quero falar contigo. É eu e você. João vai de Patmos.
A ilha da morte. A ilha da morte, irmão, lá se trabalha até o dia da morte. Lá ninguém escapa. O único que vai escapar de lá é João, porque lutando o império e a perseguição, um dos imperadores de Roma, amando muito a João, vai libertá-lo da prisão e ele vai morrer de velhice. Mas João, enquanto estava lá, tornou a sua vida dolorosa não em uma melancolia ou um caminho melancólico. Ele tornou a sua vida dolorosa em uma grande experiência com Deus. Como? Ele de dia trabalhava, mas de noite dobrava o joelho para orar. Você me entendeu? Crente que ora na hora da prova, Deus revela para ele: o céu é do lado de dentro. Deus começa a mostrar para ele. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Está difícil? Está na hora de orar. Está na prova? Está na hora de você dobrar o joelho e orar. João começa a orar e Deus resolve arrebatar João com o corpo, alma, espírito e tudo para o céu. Aí João começa a escrever os inícios para as páginas do livro Apocalíptico. Uma das coisas eu vou citar agora. No capítulo 1, versículo 13, João escreve: eu, João, vi um semelhante ao Filho do Homem, que era morto no meio dos 7 castiças de ouro. Ele orava mais e Deus revelava mais. Eu, João, vi um ser que tinha a face de 4 animais viventes da terra. Ele orava mais e Deus revelava mais. Eu, João, vi 24 anciões que se prostravam diante daquele que é santo. Ele orava mais e Deus revelava mais. Apocalipse 5. Eu, João, vi um livro cerrado por dentro e por fora, por 7 selos, e o anjo que bradava com grande voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ninguém for achado digno de abrir os livros, nem de desatar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E eu chorava muito quando um dos anciões veio a mim e me disse: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aí, em nome de Jesus, adore o Cordeiro que reviveu, adore o Cordeiro. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir um livro e desatar os seus 7 selos. A maior importância do livro apocalíptico não era o futuro, nem não era o passado, era o cuidado do presente. As 7 igrejas da Ásia Menor, Deus começa a revelar o cuidado que Ele quer com as suas igrejas. Ei, queridos, Deus tem cuidado de nós. Tanto é que o tema dessa festa, sabe qual que é? Pedra te ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem te ajudado, Pedro? Tem te ajudado, igreja? Tem te ajudado? Hoje tem uma pedra de ajuda aqui. É pedra de esquina, é pedra de fundamento, é pedra rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. A igreja não parou, a igreja perseverou, continuou. Pedro tentando fugir, porque Jerusalém foi cercada pelos romanos e ele vai morrer. A Bíblia diz, a história da igreja diz que Pedro, tentando sair da cidade, ele avista e tem uma visão de Cristo. Cristo entrando na cidade com a cruz sobre os ombros, e ele debruça diante de Cristo e diz: para onde vais, mestre? A história da igreja diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu estou indo ser crucificado no teu lugar novamente. Diz a história que Pedro percebe que não é hora mais de fugir, é hora de morrer por conta do Evangelho. Eu vou chamar a atenção dos irmãos agora. Irmãos, se entrar alguém aqui armado, pastor Fernando, dizendo: quem é crente fica, quem não é sai, porque quem ficar vai morrer.
90% dos nossos crentes vão embora. Que é isso, pastor? Vai! Sabe por quê? Porque somos nós que estamos ensinando errado. Sabe o que a gente está ensinando? Vem para cá que Deus prospera. Vem para cá que a tua vida muda. Mas a gente também tem que ensinar que você tem que morrer por causa de Cristo. Morrer. Por quê, pastor? Porque o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Paulo mesmo disse, Paulo falando, ele diz assim: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu tenho que não quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero fazer, quando vou ver, já estou praticando. Por isso entrego meu ano todo dia à morte, mas como me livrarei do corpo dessa morte? Isso aqui é profundo. Pedro Moral vai embora. Vou traduzir isso para você, só para você entender. Hermeneuticamente, teologicamente falando, quando Paulo diz assim: como me livrarei do corpo dessa morte? Você sabe do que Paulo está falando? Do velho homem. Você entendeu? Paulo pega um conceito romano, pastor Fernando. Os romanos, quando pegavam um homem por 3 vezes no mesmo delito, ele não era mais condenado em corte. Eles pegavam outro detento, condenado 3 vezes no mesmo delito, e faziam, sabe o quê? Amarravam um de costa para o outro. Eles eram obrigados a viver um amarrado no outro. Só que o mais forte vai arrastar o mais fraco, mas o mais forte cansa e vai arrastar o fraco mais forte. Isso fala do teu lado espiritual que é forte, mas se ele não for alimentado, a parte mais fraca que é a carne vai te arrastar. Só que o mais forte, vendo que essa luta vai ser constante, ele pega contra a parede o mais fraco e mata sufocado, achando que os romanos, pastor, vão arrancar o corpo morto das costas dele, mas não arranca, deixa o corpo morto sobre ele. Aí que Paulo aplica: como me livrarei do corpo dessa morte? Você não entendeu ainda? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já matei o velho homem, mas eu sou obrigado a carregar ele comigo. Ei, irmão, o velho homem ainda está na tua vida, mas mata ele todo dia, mata ele todo dia, mata ele todo dia, mata ele todo dia, crucifica teu eu todo dia, crucifica! Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, lembrando ele da profecia de Cristo dizendo: olha, Pedro, hoje tu és moço, e tu andas por caminhos que tu mesmo quer ir, e tu mesmo te cinges, mas haverá dias que outros te cingirão e te levarão por caminhos que tu não queras ir. Era Pedro agora sendo levado para a cruz e glorificando o nome do Senhor por isso. E ele grita: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. O diabo achou que matando os pais da igreja ia acabar com essa obra, mas ele se enganou. Paulo, por sua vez, é um dos grandes perseguidos por conta da obra. Não me dá tempo de falar sobre toda a história da igreja, por isso estou pegando pontos principais. Paulo já é um convertido, Paulo já é um que sofre pelo evangelho e está sendo levado para Roma para ser decapitado. Paulo, no barco chamado Adamantina, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, passa por um grande tufão chamado Euraquilão. Mesmo assim não morre, chega em Roma, é preso em prisão domiciliar. Depois disso vai ao seu primeiro julgamento. Ele olha para a plateia e não encontra um irmão, um companheiro no seu primeiro julgamento. Aí ele escreve uma carta ao seu filho na fé chamado Timóteo: Timóteo, estou aqui e não vi nenhum de vós no meu primeiro julgamento, mas faz o seguinte: traz a minha carta, os pergaminhos e o livro que deixei aí, e juntamente contigo um moço chamado João Marcos, que é de grande importância para o meu ministério. Irmão, por que ninguém foi lá? Porque às vezes as pessoas são irmãos, mas não são companheiros. Você concorda comigo que a palavra companheiro é oriunda de companhia? Aquele que acompanha. Se você é mais do que irmão, se você também é companheiro,
Se for para a vitória, tu está comigo. Mas se for para a morte, você também está do meu lado. Ei, cadê quem é companheiro? Hoje nesse mundo estão se degradando. O exército de Deus é o exército mais injusto do mundo, você sabia? Porque mata seus próprios soldados, assassina seus próprios soldados. Tem gente que não fica feliz com 80 anos nessa igreja, mas querendo ou não, irmão, essa igreja não é de homens. Você entender, você dá glória a Deus que nem crente. Essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Aí eu me digo uma verdade. Paulo ainda escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou sendo oferecido em sacrifício de aspersão, mas combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e desde já está me reservada a coroa da justiça, não somente a mim, mas todos quantos querem e amarem a vida de Cristo. Era Paulo sendo levado para ser decapitado. A igreja não parou, deixou pular alguns séculos. Chegamos às igrejas da Ásia Menor, e em Antioquia havia um bispo chamado Inácio. Inácio era conhecido como trigo de Deus. Hoje tu olha para um crente, você tem clareza que ele é joio. Mas Inácio não, tu olhava e tu dizia assim: lá vai o trigo de Deus, lá vai o trigo de Deus, lá vai o trigo de Deus. Ei, Inácio é preso pelos romanos. Nessa época a perseguição não é mais do judaísmo, a perseguição é pelo Império Romano. É quando vem as festas dos coliseus, os cristãos são jogados nas arenas para serem trucidados pelas feras. Ei, por sua vez, queridos, quando Inácio é jogado na arena, dá para se ouvir de lá de dentro do porão a voz de Inácio gritando, mesmo sabendo que vai morrer: eu sou trigo de Deus. Quando colocam o Inácio na arena, o imperador está de pé esperando o Inácio se aproximar para pedir clemência para que possa viver. Mas ao invés de Inácio ir até o imperador e pedir clemência para a vida, Inácio grita no meio da arena: soltem as feras sobre mim, apressem os leões, apressem as feras, porque importa que pelos dentes das feras eu seja espigalhado, mas quando essa minha carne cair na arena, eu serei feito pão vivo de Deus, e verei o rosto de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja de Esmirna havia um bispo chamado Policarpo. Policarpo recebe a carta redigida por João, ditada pelo Cordeiro de Deus, na seguinte expressão: assim diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eis que sei as suas obras, e dizes seres pobre, mas rico és. Te digo que no meio de vós há alguns que se dizem judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Não temeis os danos que havereis de passar, pois alguns de vós serão lançados em prisões e sofrerei a tentação de 10 dias. Aí ele diz assim: mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo a história da igreja, Policarpo se ausenta de Esmirna 10 dias. É nessa hora que os romanos chegam e começam a perseguir os cristãos. Cristãos são mortos, queimados, açoitados, prisioneiros. Filhos de Policarpo são quebrados as pernas, mulheres são estupradas, violentadas, e nada se pode fazer. Quando Policarpo chega 10 dias depois, ele é preso, acorrentado. Dizem para Policarpo: nega a tua doutrina, e aí nós vamos libertar o teu povo e a ti, a tua família. Policarpo olha para o imperador e diz: eu tenho servido durante 80 anos, e ele sempre me fez o bem. Não é agora que eu negarei o meu Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Eu mudei minha mensagem hoje, você não consegue dar glória por isso. A Assembleia de Deus de Vassouras tem servido o Senhor durante 80 anos. E cada dia, cada hora, cada mês, cada ano, Deus tem nos feito o bem. Policarpo manda soltar as amarras, porque tem uma fogueira esperando. Ele, em vez de deixar os algozes o lançarem, ele não deixa, ele anda na direção do fogo. Sabe por quê? Porque o texto diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele sabe que a morte não é o final, é o começo. É o começo. Policarpo lança-se no fogo, só que o fogo faz um círculo em volta dele e não queima o corpo. É um soldado romano que saca a espada, fere o tronco do corpo de Policarpo, e ele morre pela hemorragia da espada, mas não pelo fogo que acenderam. Ei, a igreja não parou, a igreja continua avançando. Vou chegar ao século 12, 13, 14, 15. No século 14, na Europa Central, se apresentam pregadores como John Wesley, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, João Hus, os pais da reforma. A reforma protestantista foi comemorada ontem em nosso meio. A igreja foi avançando. Homens como John Wesley tiravam mensagens do joelho. Hoje nós estamos na internet, mas antigamente nego dobrava o joelho e dizia: Deus, me dá uma mensagem. Hoje pegam textos americanos e pregam para a igreja, textos europeus e pregam para a igreja brasileira. Mas a mensagem genuína, se Deus não revelar, não é pão que desce do céu. Havia na Europa Central um homem chamado João Hus. Para me terminar, João Hus pregava com tanta ousadia, a sua voz era tão trépida e veemente, que o Papa disse assim: queima esse homem, porque agora a perseguição não é mais do Império Romano, a perseguição agora é da Igreja Católica Apostólica Romana. Por conta de Constantino, a igreja vituperou o ensinamento. Então, quem trouxesse qualquer doutrina contra o papado deveria ser morto. Não dá tempo de eu falar tudo, por isso que às vezes você fica meio perdido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha, João Hus está pregando e o Papa diz assim: queima ele em praça pública. Acende uma fogueira e coloca um João Hus no meio do fogo. O fogo está ardendo no corpo dele, o fogo já está pegando nele, e ele cria força para profetizar. Ele grita: eu sou o gancho de Deus. Importa que pelo papado eu seja queimado, mas daqui a 100 anos Deus suscitará para ele um cisne, e esse o Papa não poderá queimar. 99 anos depois, um ano a menos, Deus levanta no centro da Europa, na cidade de Wittenberg, um pregador chamado Martinho Lutero. Este homem se levanta e escreve 95 teses contra o papado. Você já imaginou se Martinho Lutero, que pregou contra as indulgências do Papa, que a salvação não era pelo pagamento das indulgências, mas era mediante a graça em Cristo Jesus, através do sacrifício vicário da cruz do Calvário, se ele vivesse hoje, nos dias de hoje, o que ele ia dizer da igreja evangélica? Que vem de arruda, que vem de sal grosso, que vem de água, que vem de cruz, que vem de bala, que vem de pão, dizendo que diz que vem de Israel. O que ele ia dizer disso? Salvação é pela segura o pregador. Tem gente gritando: segura! Martinho Lutero teve que se apresentar centenas de vezes diante do Papa e de seus apologetas para defender a tese de sua doutrina, porque
Por que Martinho Lutero não morre? Porque o Wittenberg, o governador da cidade de Wittenberg, era amante de Martinho Lutero. E quando tentavam matar, ele reservava Martinho Lutero. Dizia: ele é meu protegido. Porque se perseguem alguém que defende a causa de Deus, Deus cuida de levantar um Barnabé. Levanta um Barnabé para ajudar. Ei, meu, estão te perseguindo por causa da verdade? Não se preocupa não. Daqui a pouco vem o Consolador te dar a mão. Vem que eu te ajudo, vem que eu te sustento, vem que eu te dou socorro, vem que eu te salvo. Martinho Lutero vai passar muito tempo se defendendo, mas os guardas romanos vão cercá-lo, e os cristãos vão observando que ele vai morrer. Os próprios cristãos pegam Martinho Lutero e prendem em prisão domiciliar. Fica aqui preso, senão vão te matar. Aí Martinho Lutero está preso, mas não para de fazer a obra de Deus. Sabe o que ele faz? Preso numa casa, trancado num quarto. Martinho Lutero pega a Bíblia, que só existia no latim, que só o padre podia ler, e começa a traduzir a Bíblia para o inglês, para o espanhol, para o português. Começa a traduzir a Bíblia para todas as línguas existentes na Europa. Aí começa a distribuir a Bíblia, a ser publicada para todo tipo de crente. Aí o Papa fica doido. Como é que esse povo conhece a Bíblia mais do que nós? Porque Martinho Lutero estava traduzindo. Não, você não entendeu. O que liberta o povo não é a mentira que os homens contam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta a vida do homem é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aí o diabo, não contente no que tange sobre a tradução da Bíblia, diz a história da igreja. Não lembro. Você precisa ler história eclesiástica, história da igreja, como são alguns livros. Ele, o Satanás, o próprio diabo, se apresenta a Martinho Lutero. Pega um pergaminho com diversas acusações, diz assim: Martinho Lutero, tu tem que ir para o inferno. Olha o tanto de pecado que você cometeu. Martinho Lutero pega, lê e diz: é verdade. Mas há uma prerrogativa que me garante que eu não vou para o inferno. Ele pega uma pena limpa, molha na tinta vermelha, escreve embaixo do pergaminho. O que é, Martinho Lutero? Lê aqui: o sangue de Jesus.
Martim Lutero diz: se a causa de Deus, ela será sustentada. Ele vai dentro da carruagem com seus algozes. Já é noite, a carruagem anda em alta velocidade. Martim Lutero, quando chega em Roma e avista os pináculos onde o Papa, por nome Leão X, o aguarda para sentenciá-lo à morte, Martim Lutero grita: parem a carruagem agora! Eles param. Martim Lutero vai fugir, pastor? Não. Ele sai da carruagem, pastor Fernando, com licença, e fica de pé em cima dela e olha para o castelo onde Leão X o aguarda. E Martim Lutero grita, encarando a morte: ei, castelo forte é o nosso Deus! Castelo forte é o nosso Deus! Não é a igreja que recua, Satanás sai da frente, lavando a igreja de Jesus. Tem pessoas que acham que quando Cristo diz: e eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões, ele está falando de meros animais mortais. Mas não é. Ele está falando de principados e potestades. Não, você não entendeu. Fica de pé aí, fica.